Olá, pessoal. Está começando mais um podcast do Senhor Criativo. Esse podcast tem o objetivo de descomplicar o seu evento. Eu sou o Eduardo, vou apresentar o podcast e para esse podcast hoje a gente tem duas convidadas maravilhosas. A Gisele, que é a nossa cliente amiga já há algum tempo, a gente faz bastantes eventos para a Gisele, e a Mavi, que é a nossa conhecidíssima rainha do Brigadeiro. Meninas, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui comigo hoje nesse podcast. Muito prazer, Eduardo. É uma alegria imensa estar aqui, né? Que eu não estava nem contendo minhas emoções hoje, muito ansiosa, né? E também é um prazer conhecer também a Mavi. Eu agradeço também pelo convite, fiquei super feliz. O Eduardo já é um parceiro amigo nosso de muito tempo, então a gente já tem uma intimidade. E, nossa, fiquei imensamente feliz de ser convidada para esse projeto incrível que vai ser muito sucesso na sua vida e vai abrir muitas portas. Prazer conhecer também Prazer. a Gi. E se Deus quiser, a gente vai aí, com essa amizade agora, crescer muitos mais ainda, né, juntas. Isso. Meninas, o objetivo desse podcast hoje é para realmente ajudar os clientes a descomplicar os eventos, né? Eu que trabalho na área de eventos já há um bom tempo, atendo clientes, fornecedores, a gente vê que tem muitas dúvidas, os clientes se complicam um pouquinho mais, então esse foi o objetivo, trazer uma cliente para ela realmente trazer as verdadeiras dúvidas que existem na hora. A Gisele, mãe do Henry, já está aí para o segundo aninho do Henry, Sim. e a Mavi, que já é uma profissional que está no mercado há muito tempo. Então, eu vou começar com a Mavi. Mavi, eu separei aqui algumas perguntas e eu quero saber de você, Mavi, como você se interessou por esse ramo da confeitaria? Como foi começar ali, mexer com doces? Se você já começou direto com doce, o que que você fazia antes? Como que foi? Conta pra gente. Assim, acho que a primeira experiência com doce que eu tive é dentro de casa, familiar. Então, assim, desde pequena a gente tinha aquela experiência de todo ano chegava o aniversário, então a gente fazia os doces em casa, fazia toda a produção, enrolava todo mundo junto, a minha avó, a minha mãe, o meu pai, quando era vivo, ajudava muito. Então, assim, a gente tinha essa coisa familiar mesmo. Então, o primeiro contato, família, lembrança de infância. Aí chegou na época do ensino médio, sabe quando você precisa de dinheiro? Fui criada numa família diferente. Então a minha avó e meu avô eram feirantes, eu fui criada junto com eles. Então aí eles vendiam pão, vendiam as coisas. E daí chegou no ponto que eu queria dinheiro e eu parei de trabalhar na feira e só para estudar. Então eu estudava de manhã e à tarde e à noite no SESI, no colégio, no SESI. Então daí eu precisava de dinheiro. Então, pensei assim, bora, o que eu vou fazer? Comecei a fazer doce para vender. Porque a gente fazia doce e dava muito certo, todo mundo gostava para as festas, então bora vender doce. Aí eu comecei a vender no colégio e foi crescendo. E desde o colégio que surgiu esse nome Rainha do Brigadeiro e ficou. Eu nem gostava do nome no começo, nunca gostei. Eu tinha muita vergonha, porque pra mim era um nome muito, tipo, rainha, tipo, ai, é demais, pra que isso? Quero algo mais simples, mas pegou. E depois que pegou, não tinha mais como desgrudar. Daí eu falei assim: "Ixi, agora tem que ser esse". E foi assim, foi desde o colégio, e foi crescendo, crescendo, até chegar no ponto que tá aí hoje, e Sucesso graças a Deus total, né? cresceu muito. Maravilhoso brigadeiro. Gi, você, como mãe, assim, projetando já a festa do Henry, passou pela primeira, então você já tem um pouquinho mais de noção na segunda. Qual que é a sua principal dúvida ali, ou alguma pergunta que você, se tivesse um contato direto com a Mavi, que é ali a nossa confeiteira, faz os doces, o que que você perguntaria para ela ou gostaria de saber antes de projetar a sua festa? Olha, eu acho, né? Pensando, o Eduardo já me conhece, sabe que eu sou bem crica com algumas coisas. Pensando assim, eu não gosto de pão de mel. A maioria dos doces, né, que são personalizados tem pão de mel dentro. É, Então, eles usam pão de mel, né, para fazer a base. não são todos, né, mas a maioria. A curiosidade é o porquê o pão de mel? Tem alguma coisa específica? Ele é mais fácil para fazer? Ele, sei lá, talvez ele fique um pouco mais firme para poder fazer? Ou tem Vamos como lá. a gente escolher uma outra opção? Vamos lá. Primeira questão, a maioria eu acho das confeiteiras usa muito pão de mel. Hoje, no meu cardápio, a gente só tem um modelo de pão de mel. O Hum. resto são todos bombons. Por quê? A gente traz a casca do chocolate, então daí a gente pode usar tanto chocolate branco ou ao leite, mas o recheio a gente pode brincar com o que quiser. Então a Independente do gente modelo. independente do modelo. Então, Uhum. assim, a gente tem um modelo que é aquele bolo no palito, a gente pode falar bolo no palito, mas o nosso é o pão de mel. Então, o nosso pão de mel, ele é no palito, né, do Aham, Quem Sabe Mais, que ele maravilhoso. sempre vê.
E o restante é tudo bombons, que a gente pode escolher vários sabores. Uma coisa que a gente hoje usa muito para festa infantil, quando a gente fala que o público principal é infantil. Quando o público principal é infantil, a gente gosta de sabores que as crianças gostam. Então, a gente gosta muito de usar a base de brigadeiro. Então, brigadeiro de vários sabores. Por quê? Vai agradar qualquer tipo de criança. E esse é o objetivo, né? Às vezes a gente pensar em fazer uma festa, quem são os principais convidados, né? Quem que vai consumir esse doce? Então, existe também da sua parte, você consegue fazer, dar essa consultoria para a mãe de dizer questão de sabores também? Sim, daí quando a gente já vai para um batizado, a gente já usa mais sabores, que os adultos vão gostar. Então, assim, e é legal. E na festa infantil ainda, algo que eu sempre falo muito para as mães, hoje os principais eventos são buffets. Então a gente trabalha muito com doces para a mesa principal, que é o nosso principal cliente, eu acho. A maioria dos clientes hoje são de buffets e locais que já têm doces, simples, então a gente trabalha para decorar a mesa principal. Nessa mesa principal, a gente coloca doce personalizado? Colocamos. A gente tem pacotes de doces personalizados que a gente coloca de forma estratégica na mesa. Para quê? Para dar um volume, para dar uma presença, para dar beleza na mesa. Mas, contrapondo isso, o que a gente coloca principalmente? O que mais a gente vende hoje? É o bombom de morango, é o crocante de uva e o brigadeiro tradicional. É o que a gente É, mais vende. Por quê? A gente agrada a todo mundo. acho que na festa do Henry foi isso também, né, Du? Foi, ó, a Gi está com a gente já há algum tempo, né? A gente presta serviço tanto para a empresa quanto para a vida pessoal da Gi, a gente está junto. E aproveitando essa deixa ali dos doces personalizados, é uma coisa que as mães sempre questionam, e nós, como decoradores, temos uma posição, mas eu quero saber uma posição sua, que é da sua área. Doces personalizados, tem uma quantidade, Mavi, que é essencial ter ali? Tem uma quantidade mínima que precisa pôr? Eu quero que você responda até diretamente para a Gi, porque ela, É, como cliente, né, ela já me fez essa pergunta, né? Porque às vezes não agrada tanto o paladar, principalmente festa de um aninho que tem bastante adulto, né? Às vezes o pessoal mais velho, eles estão acostumados ali com o brigadeiro, com o beijinho, com o olho de sogra, mas realmente, os doces personalizados, eles trazem esse encanto para a mesa, né? Deixa tudo muito mais lindo. Mas existe ali uma quantidade que é calculada, ou ele realmente serve só para o decorativo? Você consegue dar essa dica quando um Olha, cliente te procura? eu sempre falo que, por exemplo, Mavi, a quantidade de convidados. Eu sempre indico pelo menos um por convidado, é o mínimo do mínimo. Então, assim, Mavi, o mínimo é um por convidado. Claro que tem convidados que vai pegar mais, tem convidados que não vai se interessar pelo doce personalizado, mas o principal, sempre um por convidado. Eu gosto muito de trabalhar com a decoração, porque eu acredito que o doce personalizado, ele compõe a decoração. Então, eu gosto muito quando a mãe vem com a foto ou com a ideia que ela tem, o projeto. Por quê? Eu vou trabalhar junto com o decorador. Então, tipo assim, eu pego o Isso é projeto fantástico. dele e eu consigo E a gente gosta analisar. muito. Por quê? Eu vou trazer algo que vai ficar bonito. Eu vou trazer algo visual. Então, assim, eu sei que a hora que eu montar aquela mesa, o resultado vai ser incrível. Então, por quê? Eu vou conseguir trabalhar naquilo. Então, eu consigo trabalhar, por exemplo, a mãe não gosta de doce personalizado. Então, eu consigo trabalhar uma quantidade menor de doces, mas doces maiores. Doces que vão dar presença na mesa. Então, são doces que, a hora que a pessoa olhar, ele vai ser maior o volume, maior uma altura. Eu trabalho com altura de doce, entendeu? Um modelo que vai ser, a hora que a pessoa olhar na mesa, ela vai ver bastante ele. Então, tipo assim, vai chamar a atenção. Por quê? A mãe não gosta, então eu vou colocar menos doces mais, componentes. imponentes. Então, assim, vai dar aquele olhar. Então, vai dar uma beleza para a mesa, mas não em grande quantidade. Eu vou aproveitar a deixa desse assunto aí, porque eu tenho certeza que a Gi está se coçando ali para fazer essa Eu pergunta. tô A Gisele, ela é empresária, ela tem um escritório de arquitetura e engenharia, então ela vive nesse meio, então tudo para ela é muito arquitetônico, muito visual, e ela tem esses questionamentos, né, sobre doce, sobre tendência. Gi, você tem alguma coisa para perguntar para ela sobre isso? Eu sei que tem, porque você me Tem. A gente pergunta já estava direto, né? A gente já conversando. estava conversando, então eu quero que a Gi pergunta aí para Mavi tentar aí esclarecer um pouquinho da dúvida da Gi. Tem. Ó, na arquitetura, por exemplo, tem bastante mostras, né, durante o ano. A Casa Cor, tem a Expo Revestir, né?
que é sobre as tendências do mercado. E assim como na arquitetura, na moda também tem. Minha curiosidade é no ramo da confeitaria, né? Tem alguma mostra, alguma coisa assim que vocês vão feira para poder ver Tem. tendências, algo assim? Vou explicar as duas. Vou entrar um pouquinho no ramo de decoração do Eduardo, porque quando a gente fala de doce personalizado, a gente brinca muito, a gente conversa muito com o ramo de decoração. Tem que estar ligado, né? Tem que É, estar a gente ligado. trabalha junto, andando lado a lado. Então, assim, primeiramente, quando a gente fala, vamos lá, em começar o ano, a primeira feira importante, assim, para nós é a Celebra. A Celebra, ela vai trazer todas as tendências de decorações, essa parte mais de decoração. Então, tudo que é tendência vai ter lá, por exemplo, esse ano agora a gente estava vendo muita tendência de festas de margaridas. A gente viu muito. Arco-íris borro, né? E lá Então, é montado? É sim, são estandes? decorações, estandes de empresas. Então, quem que a gente encontra lá? Empresas de balões, empresas que vendem peças de decorações, móveis de Móveis, decorações, tudo todos que é os personalizado, tudo que é fornecedores. tendência, plantas, flores, né? Isso. Todos os fornecedores de decorações estão lá. E eles trazem todas as tendências do ano de decoração. Uhum. Se eu- Celebra que tem duas? Eu acho que é só uma, né? É, só uma, eu acho que Só uma. mudou, né? Tinha uma que era Uhum. duas, né? Acabava uma e começava a outra, e depois virou uma Agora só. ficou só uma. Mas aí ela traz todas as tendências de decoração. Isso não é aqui em Maringá. Não, São Paulo. São Paulo. Uhum. Aí depois da Celebra, a gente tem a Mara. A Mara Cakes Fair é uma feira voltada para confeitaria. É a maior feira de confeitaria do Brasil e ela é voltada para confeitaria. Então, os fornecedores de confeitaria, vamos lá, fornecedor de corante, de molde, de marcador, de forma, eh, Espátulas. espátula, todos esses fornecedores, eles pegam as tendências que tem na Celebra e eles fazem lançamentos, e eles trazem para Maracakes, da Maracakes. Chegando na Maracakes, a gente vai ver confeitaria, muita confeitaria. Então, tudo que é voltado para confeitaria. Eu fui para Maracakes esse ano, então assim, lá eu não vou encontrar decorações, eu vou encontrar produtos da minha área, mas que são tendências. Então, daí vamos lá a gente encontra formas de chocolate, corantes. Tanto é que a Becca Milano lançou uma linha de corantes novos, que eram todas cores, tendências novas. Então, assim, a gente vai encontrando essas coisas na feira de confeitaria. Por isso que é muito importante. Quem é confeiteira, uma dica, quem é confeiteira hoje, que trabalha com bolo, com doce simples, Mara Cakes. Confeiteira de doces personalizados, que já gosta mais da arte, a gente já coloca as duas feiras como as principais e nesse Dica, gente, aí, ó, podcast dica, descomplicando até a vida das confeiteiras que estão começando aí, uma super dica. Mavi, eu vi, a gente percebeu, né, que você busca muito conhecimento, eu acompanho você também nas redes sociais, vejo você na feira, eu levo aqui o nome Senhor Criativo, então tudo que é criatividade me encanta muito e eu me interesso muito. Quero te fazer uma pergunta. Nós que trabalhamos com decoração, a gente, né, agir ali na arquitetura, a gente precisa muito unir a criatividade com a funcionalidade, né? Tipo, eu não posso criar uma mesa muito criativa que se a criança encostar ela vai cair. Eu não posso criar um painel que seja criativo, mas ele não tenha sustentação, porque a gente tem que ter esse cuidado, principalmente na área infantil, porque as crianças relam, mexem. Eu quero saber como você une a criatividade com o sabor do doce, né? Porque a gente às vezes vê um doce ali, tipo, meu Deus, não dá coragem nem de comer, de tão lindo que ele é, No né? Como aniversário do é, Henry, né? No todo mundo fica aniversário assim, do fala, deixa eu Henry. comer. Fala, gente, mas é um sofá. A gente pode comer. Né? Dá As pra pessoas comer. ficam até com medo. Então, como você une a sua criatividade com para trazer realmente o sabor do bolo, do doce, né? Porque tem que ter os dois, né? O equilíbrio dos dois. Ele tem que ficar bonito e também tem que ficar gostoso. Eu acho que o principal é produtos de qualidade, quando a gente fala. Hoje a confeitaria é imensa, gente. Desde corantes, quando a gente fala de corantes, a gente tem uma linha enorme de corantes para ajudar. Hoje, por exemplo, a maior dificuldade que a gente tinha antigamente era em pigmentação de chocolate. Quando a gente usava, dependendo, tinha determinados corantes que tinha sabor. Então ficava aquele sabor amargo no chocolate, você Já comi sentia, assim, já comi sentia. muito assim. Você morde aquele, parece que traz aquele amarguinho na boca e você desencanta do sabor do doce. Ele tá tão bonito que a hora que você morde, ai, perdi o encanto que eu tava naquele Sim, doce. porque antigamente a gente trabalhava somente
com chocolate, corante para chocolate em gel. Hoje a gente já tem o corante de chocolate em pó. O corante de chocolate em pó, a pigmentação dele é 1000 vezes maior, muito maior, e o sabor nenhum, não dá alteração nenhuma. A gente tem o dióxido de titânio, que ajuda muito nisso. Então, assim, que ele é um corante branco, ele serve tanto para quando a gente tem uma tonalidade, por exemplo, um pink, e eu quero diminuir para o rosa, eu posso usar o dióxido de titânio. Gente, você Quando a sabia gente disso, José? Tem como fazer degradê? tem, Cor? a gente vai Gente, diminuindo quanta com ele, a gente informação pode num usar muito. doce só. Ele é um pó branquinho, que ele é maravilhoso. Quando a gente tem um chocolate branco, outra dica muito importante. Quando você tem um chocolate branco e você quer jogar um recheio, quer jogar não, você quer usar um recheio escuro, vamos pôr de chocolate ao leite. Você pode ver que alguns bombons, se você fizer só o chocolate com uma casquinha fina, sem colocar o dióxido, Ele você fica uma vai transparência, ele fica né? transparente, então você vai ver tem um recheio escuro. Quando você usa o dióxido no chocolate branco, não fica. Ele Como se tira fosse toda a um. Gente, transparência. olha os truques da perfeição, né? A gente vai aprendendo, a gente vai se formalizando, né? A gente vai conhecendo. E hoje o mercado é muito grande para isso, a gente vai vendo muito. E você falou de inspiração, eu gosto muito de acompanhar páginas do exterior. Gosto muito, porque eles trazem tendências que a gente Que vê não muito, tem no que Brasil. não tem no Brasil, e a gente pega e traz para cá. Hoje, hoje é muito fácil, assim, eu acho fácil, mas a gente tem que procurar muito. Mas eu tenho fornecedores que eu chego com tal modelo de cortador, com tal modelo de marcador, e eu falo, eu quero esse cortador, esse marcador, desse tamanho, desse jeito, e eles fazem para mim. Mavi, deixa eu tirar uma dúvida aqui já. Pode tirar. A maioria dos doces fica na geladeira, né? Os personalizados. Tipo assim, que nem no caso do que era sofazinho, aí tinha umas coroinhas e tal. Ficou na geladeira antes, né, Du? Não. Não, Não fica? não. Como que faz que, tipo, não derrete nem nada? Porque o chocolate, às vezes, a tendência dele é derreter, né? Isso é bem interessante, porque acontece muito, já aconteceu, né? A Mavi vai saber explicar melhor, mas já aconteceu muito. A gente chegar na festa, e os doces pra arrumar? Ai, tava na geladeira. É, Esse é um problema, não é, é, Mavi? assim, o chocolate, ele, teoricamente, ele não gosta da geladeira. Por quê? Ele não gosta de umidade. Uhum. Porém, quando a gente fala, vamos pôr aí um bombom de morango, a gente precisa armazenar dentro da geladeira. Então, o que que a gente faz? A gente tem artefatos para isso. Então, a gente usa de artifícios para isso. Por exemplo, então eu tenho a caixa, eu vou passar um papel isofilme para poder guardar e depois eu vou deixar fora da geladeira até atingir a temperatura ambiente, Hum. para depois eu tirar o plástico filme. Por quê? Quem que vai suar é o plástico filme e não o meu produto que tá lá dentro da caixa fechadinho. Que truqueira essa. Isso é o truque. Mas quando a gente fala de doce personalizado, é assim, a maior regra do doce personalizado. E é algo que eu brigo muito, às vezes, até com alguns decoradores. O Du já me conhece, a gente não tem nenhum problema. Mas os doces personalizados, eles não podem ir na geladeira. Por quê? Pasta americana, hoje já tem pastas americanas que aguentam a umidade. E tem Mas horário, assim, de duração? Ou não? Que não. aguenta? Não? Não, a pasta americana, ela tem, quando a gente, mesmo a fabricada ou a comprada, que a gente já tem aí para comprar pronta, ela tem uma validade longa, mas Hum. ela não gosta de umidade. Tanto é que dias de chuva tem técnicas de secagem para a gente ter essa pasta americana seca, tem umidade e garantir a beleza do produto. Então, não, doce personalizado, tem pasta americana? Não vai na geladeira de forma alguma. Dá para embalar, levar na geladeira? Dá. Mas não é algo, a gente não garante, não é Aham. necessário. Por quê? Por isso que eu gosto. O Du me conhece. Eu gosto muito de fazer as entregas. Então, assim, gosto muito de montar. Ela A entrega, ela gente monta. deixa Eu tudo amo pronto. isso. Porque a gente deixa armazenado. Nosso armazenamento é totalmente diferente. A gente doce personalizado, ele é fresco. Vou dar essa, vamos colocar isso pro doce personalizado. Ele é fresco, ele gosta do ar condicionado. Então assim, a gente faz a secagem ideal, faz. A gente cuida, mas enquanto tá armazenado dentro do nosso ateliê, ele tá no ar condicionado, ele tá bem. Então a gente gosta muito disso. E eles são muito delicados. Eu gosto muito de usar a estruturação em doces personalizados,
Mas quanto menos estruturação de palito, de macarrão a gente usar, melhor é. Por quê? Quem vai comer são as crianças. Então, assim, eu gosto de fazer um doce ele mais estruturado na pasta americana do que com artefatos, tipo, artifícios de palito, que tem muita gente que usa palito, usa canudo. Eu não gosto muito. É o caso do beijinho com cravo, sabe? A pessoa coloca lá. Eu confesso que eu fico um pouco decepcionada quando eu sinto o sabor do cravo. Eu não A gente gosto, já mas fala, ai, não coloca não, por favor. é. Então, assim, e essa parte da gente fazer a entrega, fazer a montagem, é muito bom, porque daí a gente faz todo o transporte ideal. Quer ver eu ficar doida? Às vezes tem cliente que chega para buscar doce de moto, gente. Buscar um doce personalizado de moto não dá também, sabe? Desmonta Perigoso no meio do quebrar? caminho. É Não, perigoso o quebrar? pai que vai buscar, é perigoso quebrar. É. A gente pensa assim, é um doce, algo delicado para a Um pessoa, trabalho sabe? muito delicadinho de ser feito, né? É algo bem delicado. Então, assim, a gente trabalha com muito amor. Então, a gente já tem o jeito de carregar, já tem o jeito de armazenar, de montar a mesa, né? Quantas festas lindas a gente já fez que não tem uma foto. Porque daí, às vezes, não é nem por mal, mas a pessoa não. A gente vai em feira, a gente conhece, a gente sabe como que monta, Não como que fica uma fica composição bonito. harmônica, né? Você Isso. trabalhou tanto ali naquele doce que daí parece que foi só jogado ali no meio da decoração, não fez um contexto com Isso as demais mesmo. coisas da decoração. Então, esse também é uma preocupação bem grande, né? Principalmente para você que gosta de ir lá e arrumar. Eu gosto. Então, a gente é um serviço que hoje a gente já é incluso no nosso valor. Então, assim, eu optei por isso, às vezes é um pouquinho mais caro, mas já está incluso no valor. Então, a gente tem toda a montagem, deixa tudo pronto. A gente sabe que é uma garantia que aquilo vai ser entregue como foi planejado. Ô, Mavi, você tem algum doce, assim, favorito, assim, seu xodó? Incluindo a decoração em si, né? Pai. Eu tô falando do sofá porque eu me apaixonei pelo sofá, tá? né? É porque do aniversário do En foi de príncipe, né? Aham. E o ano que vem, né? Olha o spoiler aí, né? O ano que vem a gente tá pensando em fazer de aviador. Calma, eu vou chegar É, nisso aí que eu vou calma. fazer um desafio para vocês Ah, duas daqui a pouco. então vai. Tá? Só Já, mas responde já aí vem qual que é o seu pensando. doce Já vem favorito. Ela pensando. já deu uma dica aí para você, mas daqui a pouco eu O vou fazer um meu, desafio. Que você fez assim, se apaixonou. É que eu sou muito ligada com Ai, gente, essas coisas. olha, assim, o meu favorito, eu sempre quis fazer carrossel e nunca saía. E daí, quando saiu o tema carrossel, foi. Ai, eu me realizei. Foi muito desafiador, assim? Teve algum perrengue? Um perrengue chique ali, né? Não, mas eu queria. Eu acho que esse do carrossel, assim, ele tinha a parte de estruturação maior. Então, assim, ele era um doce que ele tinha que. Com canudo, a gente tinha que sustentar a parte de cima do carrossel e sustentar o cavalo em si. Então, assim, ele já era um doce bem oniponente, assim, bem apresentável. E já era algo que eu queria muito. Então, assim, eu planejei muito ele, assim. E eu fui muito realizada, assim, nele. Seu dia Adorei. e A primeira noite. festa de carrossel foi, tipo, A Gi foi a festa. Uma comentou ali o festa. de perrengue chique, né? Eu acho que em todas as profissões a gente às vezes passa um aperto, passa um Tem. perrengue. Conta pra mim, Mavi, teve algum momento ali de doce, alguma encomenda muito grande, algum doce muito desafiador que você se viu ali de saia justa, teve que varar a noite pra dar conta? Nossa, várias noite, várias vezes. Isso é normal, né? Isso é normal. É porque, assim, a gente trabalha muito de final de semana. E a gente gosta de entregar doces com muita qualidade. Então, e às vezes tem muitos clientes, às vezes, muitas vezes, a gente não sabe falar não. Isso é, nossa, hoje eu ainda consigo, mas eu já sofri muito de não saber falar não pro cliente. E às vezes tem cliente que manda assim, Mavi, me socorre. Daí a gente fica de madrugada. Eu acho que os maiores perrengues por exemplo, já teve um dia de chuva que deu um temporal enorme. Eu acho que foi ano passado, até em outubro do ano passado. E teve um temporal enorme aqui em Maringá, ficou sem energia em vários lugares. E eu fiquei sem energia, sem água. E daí você fazer chocolate, trabalhar, sem energia, sem água, era pouca coisa, a gente já tinha adiantado. Mas mesmo assim, você trabalhar sem energia, sem água, você fica tipo, meu Deus, como que vai? Aí você tem que se virar, aprender.
vai no fogão, no gás, vai aprendendo, a gente já sabe técnicas, volta lá pra era sem micro-ondas e bora, filho. Sem panela Sem elétrica, panela né? elétrica e se vira, tem que Bater as implementar, né? pedrinhas pra fazer fogo, sabe? Não, mas ainda, quando é perrengue assim, é engraçado, porque até o lugar que foi o evento não tinha energia no dia, sabe? Foi um almoço diferente, assim. Pelo Mas, menos o mas perrengue foi é, Caso, né? aconteceu a festa. Ah, foi então batizado, é. aconteceu. Então, No perrengue pra todo mundo e foi entregue, ficou lindo, maravilhoso, e aí foi aquilo. Gente, olha, eu trabalho com festa. Eu aprendi um monte de coisa aqui que eu não fazia ideia na área de doce, né? A gente viu quantas coisas que é feito ali. Espero que quem esteja nos assistindo, nos ouvindo também sirva de alguma coisa, porque é muito aprendizado que a gente não tinha nem, eu pelo menos, não tinha nem noção. Então, tipo, acaba admirando muito mais o trabalho. Então, a gente já falou ali das qualidades do doce, tudo mais, mas eu quero saber, Mavi, quem que é o cliente que mais chega em você? É mais através do decorador ou o próprio cliente mesmo que te procura? Hoje, os principais clientes são mães de primeira viagem. Então, são as mãezinhas aí que vai começar a festa de 1 ano. Acho que o nosso principal público são mães de 1 ano. E daí a gente depois vai carregando essas mães É. bastante, assim. Hoje em dia, com o chá revelação, aumentou muito. Mas ainda não ganha. Ainda não ganha. Mas a gente tem muitas indicações, sim. Acho que os parceiros nossos são maravilhosos nisso. A gente conhece, acaba recebendo muito clientes por indicações também. Mas, assim, cliente de 1 ano é o principal. Aí depois vem muito chá revelação hoje, porque virou um boom, né? Todo mundo quer fazer. Então daí chega muitas mães para o chá revelação, que daí vai acompanhando tudo também. E A é gente se maravilhoso. apega, né, nas pessoas. Eu Já mesmo com o pega. Eduardo, eu não largo Se de jeito apega. Ó, nenhum. então vou propor um desafio aqui, tanto de uma cliente quanto de uma fornecedora. A Gi, ela já está sendo de segunda viagem, porque o Henrique já vai para os 2 anos. Mas eu vou dizer que é a primeira viagem aqui nesse desafio, porque ela teve minha assessoria, então ela Sim, quase não se nossa. preocupou com Não. nada. A gente correu atrás de tudo. Então, a festa do Henrique, agora de 2 anos, ela já deu spoiler, que vai ser de aviador. Eu quero que a gente pergunte aí quantidades, modelos. Eu quero que você dedique ali de paleta de cores, como que seria essa abordagem, até para quem está nos ouvindo, entender como que uma cliente chega e como que você consegue dar esse respaldo. Porque eu vejo assim que tem muitas clientes que são impedidas de chegar no fornecedor porque ela não sabe como chegar, ela tem medo. Então eu quero que você, dando esse exemplo para a Gi, mostre o que você pode orientar, né? Eu vi aqui já pela nossa conversa que você consegue orientar muito bem a mãe em questão de sabor, que era uma coisa que eu não imaginava, até se o público é mais infantil, mais adulto, confesso que eu nunca me atentei a isso. Então eu queria que vocês trocassem um bate-bola ali, né? Agir como mãe e cliente e faça aí as perguntas que você, como se estivesse fechando uma festa para a gente poder tentar trazer para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, tentar trazer ele para essa imersão aqui entre a gente. Tá, primeira pergunta que eu, né, faria se não fosse o Eduardo que estivesse resolvendo tudo, graças a Deus. É, por exemplo, eu vou fazer, por exemplo não, né, porque é o que eu vou fazer, a festa do aviador. Então, eu tenho assessoria do Eduardo, então ele já vai me orientar em algumas coisas. Só que se eu tivesse indo direto para você, a primeira coisa que eu ia falar é: socorro, que doce que eu faria? Porque o aviador, ele envolve tanto a questão das nuvens ali, né, óculos, e eu acho que tem que ter uma ligação também com as lembrancinhas, né. Eu não sei, é que eu sou meia neura nessas coisas, que tem uma coisa ligar com a outra. Então, doce, eu já penso assim no avião. Dá pra fazer? Sim, no aviãozinho, tá Dá, lá, sim, tranquilo. dá. Ela vai lembrar do sofá. Que ela quer Não, agora não, aprender agora agora. eu queria um avião. No entanto que a caixinha de lembrancinha dos adultos, né, eu É, tô dando muito avião. spoiler, né. Tá dando muito. Não, Vamos, tá vamos se reter contando. nos Ela doces. gosta de Vai lá, sonho. Mavi, conta pra gente como que partiria esse seu atendimento ali. Ah, Todas o as tema é dicas aviador. O possíveis. tema é aviador, vamos lá. É. Quando a gente tem um tema aviador, primeira coisa que eu pergunto para o cliente é a paleta de cores. A maioria dos clientes chegam com a paleta de cores prontas. Eu tenho bem definida na minha cabeça já, né, Aham. eu Você gosto já muito definiu? de procurar inspiração. Eu mandei mais ou menos para o Eduardo. O Henry, ele é uma criança que ele tem 1 ano e 10, né, vai fazer 1 ano e 10 meses, só que ele é uma criança que ele não tem cara de criancinha nenenzinho, né, Então eu sempre É gosto uma das vida cores muito mais ativa, cute. né? Até pela vida dos pais, eles se tornam uma criança muito mais ativa, né? O ano passado a gente fez
de príncipe, né? E a cor foi azul. A logo da empresa, azul, né? Então parece que meio que vai puxando. E o do aviador, eu comecei a reparar que todas as inspirações que eu tinha, que eu mandava pro Eduardo, era vermelho e E azul. azul. E é cores fortes, né? Então, tipo, aí também fica aquela coisa assim, às vezes você sobrecarregar demais no doce, né? Eu pensando, eu indo sozinha procurar as coisas. E tem que ser uma coisa que tem que fazer ligação ali com a decoração, assim, ficar ou aparece muito um ou some o outro. O doce ali, eu gosto, né, daquela ideia de todo mundo achar que nem é doce, né? De tão perfeito que fica. Fala, gente, sério que é de comer? Fala sério. Eu mesmo também não sabia, tá? Que era de comer. Eu comi depois. Mas assim, a gente fica um pouco assim, com a paleta de cores. É uma cor forte pra uma criança, né? Tipo, 2 anos, É, um E aí, né? pouquinho. Mavi, São como que cores faz fortes. aí? É. Quando vem com essas cores fortes aí, você... Eu gosto muito de sempre, por exemplo, no aviador, eu jogaria muito um bege. Sempre eu gosto, por exemplo, ó, pro aviador eu gosto muito de, a gente sempre tem que escolher ou prata ou dourado para detalhes. Então, assim, pro aviador já escolhi, puxaria para um dourado. É, já foi na minha cabeça um dourado Um também, dourado. é. Então, a gente já puxa um dourado, mas eu sempre jogaria um bege mais claro. Por quê? Você tá jogando duas cores bem fortes e a gente vai jogar um dourado. O dourado sempre ele já traz algo mais de realeza, assim. Então, assim, Ai, eu eu jogaria um adoro. bege e Adoro. alguns detalhes. E Uhum. uma coisa que eu gosto muito, não gosto muito, tipo, Mavi, vai ser aviador, a gente vai colocar só aviador. Não. Eu gosto muito de brincar. Então, assim, a gente vai escolher, vamos pôr aí 10 modelos de doce personalizados. Então, a gente vai ter. O que que eu sempre coloco? Eu preciso colocar que precisa aparecer nos doces personalizados. O nome da criança, a Trazer elementos para idade, compor, né? os elementos. Isso mesmo, os elementos. Então, nome, a idade da criança. Uma coisa que está muito em alta em decorações. E a gente vê muito. Tem muitas mães que, independente do tema, elas trazem o personagem. Então, a gente tem os personagens que são os desenhos. Hoje a gente vê muito, né, Du? Então, a gente Aham. tem os personagens da criança. Então, eu gosto muito. Dependendo da mãe, eu peço foto mesmo. Coloco, vamos lá, é avião, aviador. Então, eu posso muito bem colocar uma figura de uma criança que represente ele, então com as características de cabelo, cor do olho, sabe? Então a gente coloca uma criança no avião, comandando um avião. Então, assim, a gente vai colocando elementos. Então, a gente pode colocar a criança como um elemento. Aí a gente vai para o avião, a gente vai para a nuvem, Uma dependendo, mala, uma tipo, mala, remete a a uma viagem. bússola Ah. também. Então, Ah, a tem gente até a pode questão brincar com do todos esses elementos. E de que forma? A gente sempre é muito equilibrado. Então, assim, coloquei nome nesse, eu preciso de números também. Eu gosto muito de equilibrar, para que a gente tenha todos os elementos dentro presente na decoração. Então, que a gente olhe para a mesa e veja tudo. Eu não vou ver só o nome da criança, eu vou ver todos os elementos. Fantástico. Você viu? adorei. Você viu isso? É quase uma. Nunca que eu ia Não é pensar nesse confeiteira, é uma detalhe. Quando designer a de gente for doces, uma né? festa de avião, é porque eu sou engenheira também. É verdade. Ah, tem, Tudo tem, desse tem um detalhe. truque ali, tá? Eu sou engenheira Antes da confeitaria, civil. você faça ali um curso de engenharia civil. Por isso que ela se deu bem no Né? carrossel. Já Foi, estruturou tem todo um Filha, plano ali de fundo, né? Não é eu só sou engenheira confeiteira. também. E eu tenho vários clientes arquitetos que a gente brinca muito. Eu gosto muito disso. A gente fez uma festa faz pouco tempo, que era, na verdade, tinha o lado aviador, tinha o avião, Uhum. mas tinha também balões e pipas. Acha? Tudo junto. E as cores, gente, era um verde, então a gente puxava o verde oliva, puxava o bege, o amarelo e o azul. É, são coisas que a Mais gente não tá claras, acostumado a ver, né? não são acostumadas, mas quando a gente viu, ficou totalmente harmônico, sabe? E eu Legal. gosto muito, porque era um desafio, né? Você pensa, são cores que geralmente a gente não vê junto, mas que deu super certo. Eu dei um curso esses tempos atrás e dos tópicos do curso era falar sobre cor, né? Porque a gente percebe muito hoje que tem profissionais que eles não têm esse conhecimento, né? E quem trabalha com arquitetura, com decoração,
a gente precisa usar, né, as combinações corretas e tem mãe que chega ali, não, eu quero dessa cor. E daí você ter o jeitinho de falar, né? Igual você falou ali, eu jogaria uma cor mais neutra, por quê? Eu preciso só avisar isso. Na cabeça da mãe, né, do cliente, às vezes ele tem aquela ideia que vai ficar bonito. Mas o resultado final, quem sabe, é a gente que está fazendo, né? Aí chega na Então, hora o é cliente muito não gosta. importante a gente. Isso, chega na hora o cliente não gosta. Daí você falar assim, mas você que escolheu. Mas você é o profissional, você deveria ter me avisado. Então, além de ser um decorador, de ser um assessor, além de ser uma confeiteira, né? Precisa ter esse conhecimento, porque o cliente realmente ele chega sem bagagem, né? A gente vê muitos clientes chegando ali sem um Norte, histórico do né? que Não, fazer, um não norte, sem sabe. um estudo. Ele sabe o que ele quer na cabeça dele, ele sabe o que é bonito, mas talvez na composição da festa dele ele não tenha toda essa ligação ali para fazer. E realmente, a Mavi a gente viu que, além de fazer doces lindos, tem um conhecimento teórico muito grande, isso é impressionante ali. Eu gosto muito, eu falo que quando a mãe escolhe a gente, tanto nós como confeiteiros, ou quem vai fazer o bolo, ou quem que vai fazer a decoração, todos os fornecedores, é muito importante a confiança. A partir do momento que você tem confiança em quem você está escolhendo para estar ali, é muito importante. Porque tem muitos clientes, às vezes, que chegam para nós a primeira vez, a mãe não conhece, não sabe como que funciona uma decoração, como que funciona a escolha dos doces, e se ela não confia, muitas vezes daria errado. Então a gente está aqui para ajudar mesmo. Eu gosto muito, eu sou muito sincera sempre, gosto muito de explicar, porque eu tenho muitas mães, eu não sei para Eduardo, mas tem muitas mães, por exemplo, no ramo dos doces, que às vezes contratam um buffet, chega para contratar os doces da mesa, fala: "Mavi", a hora que eu falo: dependendo da decoração, chega uma decoração para mim, eu falo: "Ó, precisa de 200 doces, 150 doces". A mãe chega para mim e fala: "Mavi, mas eu já tenho os doces, eu preciso de tudo isso". Tudo isso. Por quê? A gente sabe, quantos doces realmente é necessário, porque, gente, não adianta, às vezes tem muitas mães que às vezes faz uma decoração linda, maravilhosa, mas esquece de um personalizado de papel, de um doce personalizado, doce mesmo, ou às vezes compra poucos doces e fica feio depois, né, Acha que a mesa tá a vazia, que mesa tá faltando alguma vazia. coisa. Eu costumo dizer que às vezes ela olha ali e não sabe nem é o que tá faltando, mas alguma coisa ela sabe que tá faltando. E é Sim. realmente isso, essas composições, né? Às vezes pegou pouco doce com uma decoração muito grande, daí tem que tirar a bandeja, tem que tirar as coisas e acaba ficando feio, né? E o beijinho brigadeiro, né, que é o mais comum que tem, eh, eles são bonitinhos tudo, só que eles são baixos, né, então dependendo do tamanho da mesa lá, ele meio que fica perdido lá na tô falando porque eu A faço gente tem decoração na minha truques casa, assim. também. "Ai, vamos fazer uma festa? Vamos", a gente faz lá, fica gente, tá faltando alguma coisa. Tá Mas faltando uns isso personalizados, uns doces mais imponentes, né? Crime, a gente escreve o brigadeiro e beijinho na mesa, sabe, nossa, fazendo eu o acho que crime isso é a dor de todo Mas confeiteiro. no meu início de decoração, gente, eu decorei a festa da minha irmã, eu sempre escrevi o nome dela assim com eu brigadeiro. também. Era Gente, fantástico. isso é o meu medo, meu terror. Até florzinha e coração dava pra fazer, que É, sobrava. verdade. Terror, medos, o que que você tem medo? É doce em cima da mesa, fazendo florzinha, fazendo É nome. verdade, ó, tem isso. Gente, eu como decoradora, assim, eu não gosto de colocar doce direto na mesa, né? Tem suporte de doce, então é no doce. Acontece muito isso, Mavi, de cliente Acontece. querer pôr ali direto na Às mesa. vezes acontece de você ir lá montar a festa, aí você vai embora, a hora que você vai ver as fotos, tá tudo em cima da mesa. Aí você perde as fotos, eu nem Daí uso. a doceira chora, né? Aquele Perdi arrepio. só isso, é bem básico, só. Só perdi tudo. Eu não mexo. O que colocou ali, eu tenho certeza que vai dar certo. Falo: "Não vai mexer no time que Não, tá por isso que a gente ganhando". fala muito de confiança, né? É. A gente conversa muito, mas chega a ser engraçado depois que a gente vê, que acontece Mas é muito porque às mesmo. vezes tem muito palpiteiro, sabia? Tem aquelas pessoas que: "Ai, eu Ah, acho que já assim vai ficar aconteceu de melhor". sogra, avó, assim, chegar e querer, às vezes você tá montando e é num salão de festas e tá a família, aí às vezes fala: mas pode colocar mais doce aqui ou mais doce ali. Ah, mas mistura isso", às vezes. Aí você tem que ter a lábia, né, acho que a gente dá um pouquinho de lábia, assim, e fala: "Ó, mas não vai ficar legal, vamos É mudar". o que eu Eu acho que falei. assim fica mais bonito, É essencial a entendeu? gente dar esse toque, né? Porque acontece mesmo de
Nós, como decoradores, a gente também passa por isso, que às vezes a gente está ali montando, e se colocar ali? E se colocar aqui? Então, assim, não é se colocar, né? A gente teve um estudo para fazer aquilo, assim como para fazer um doce, existe um estudo todo, né? A gente viu quanta teoria é necessário. Então, não é só colocar, existe um estudo para aquilo. E é bom orientar, porque a mãe, às vezes, pensando na inocência, né? Até por ela não ter conhecimento, ela acredita que vai ficar bonito. E depois o resultado final, quando vai olhar a foto, fala, meu Deus, o que que aquilo tá fazendo ali? Mas eu acho que às vezes é um pouco antecipação da nossa parte, né, como cliente, né. Começa a ver nem tá pronto, aí você já começa a ficar apavorado, fala: "Ai, mas aquela mesa ali tá to" eu tenho É tique a com coisa ansiedade torta, né, das ficar mães, mas eu né? falo: "Não, É. vou deixar". Acho que é Mas normal, algo que eu né. gosto muito, assim, é a experiência da mãe chegar na festa e ter a experiência de ver pronto. Ah, Eu é. acho que isso é o principal, porque você vai criando as expectativas e você chega e já tá tudo pronto. Acho que é a parte mais gostosa, acho que todos os decoradores deveriam adequar dessa forma. A maioria já não manda foto, a Não, gente já não, tem não esse cuidado, posta, né? a gente não posta antes, para que realmente tenha essa experiência de chegar e ter a surpresa de ver tudo pronto, tudo como foi sonhado. Eu acho mais legal é quando supera todas as expectativas. É. O Guilherme, que é o que trabalha com a gente também, né, e faz também os projetos lá do Senhor Criativo, quando ele me mostrou a imagem de 3D, né, Eduardo, que Projeto, né? fizeram, né, o projeto, eu gostei, mas quando eu vi pessoalmente, gente, sério, deu vontade de chorar. Falar, "Não acredito que ficou tão bonito". E ficou a cara do Henry, né, Aham. ficou tipo assim, todo mundo falava assim: "Zélia, como que pode ser um tema que combinou tanto com a cara dele?". Fala, "Olha, eu não sei". Essa é a maior satisfação, né? Tipo, meu coração, assim. Quer ver quando você sai da festa, a mãe não te falou nada e você fica naquela ansiedade, daí, tipo, meia-noite vem uma mensagem: Meu Deus, eu amei. Você fica, posso dormir tranquilo. É, não é à toa que a gente tá fazendo já a segunda, né. E o Eduardo também, ele faz muita festa da Contrato empresa. até os 18 anos do Henry é contrato com o Centro É. Criativo, E eu tá? sempre falo aquela assim: "É só um bolinho, É nada só um demais, bolinho. só um Só um bolinho". bolinho. Ai, preciso de um Exato. espaço para 150 pessoas. Tipo, o bolinho virou o Socorro. pai que lute, né? Ai, que lute. Meninas, então a gente vai dar uma encerrada aqui. Adorei demais, mas eu quero encerrar aqui com a Gisele. Gisele, Hum, festa para você é sonho, né? A gente vê como sim. você fala de festa, você sonha, se Eu deslumbra. Então, resume aqui pra gente. Se você fosse sonhar uma festa hoje, em duas palavras, o que que é festa para você? Festa eu acho que é um símbolo de amor e carinho. Não posso falar que eu vou chorar, viu. Não, pode chorar. É amor e carinho, porque principalmente eu amo festa, né, o Eduardo sabe que eu sou uma pessoa bem assim: "Ai, é aniversário, vamos fazer, é final de ano, vamos fazer festa". É você guardar momentos, né, você ter memórias. Eu amo fotos também, então tudo tem que ter a festa, tem que ter algo ali que vai também sabe quando você olha, você fala assim: "Ai, que saudade"? É o que eu estava vendo esses dias foto do aniversário do Henry. Então, tipo assim, aquele momento ficar guardado, registrado, então pra mim a festa é o amor e o carinho demonstrado ali. Às vezes para umas pessoas pode ser que não seja isso, mas pra mim é. Eu gosto quando eu chego, depois sento, dou uma olhada nas fotos, falo: "Gente, que gostoso". E aí sempre dá aquela vontade, tô dando fazer, né, como eu não ia fazer doente de 2 anos, que todo mundo só faz de 1 ano, né. Mas eu amo essa sensação, ai, de você ver as fotos depois, como cresceu, como O ficou coração aqui, ó, chega, bonito. acelera do decorador, do assessor. Que Gente, delícia ouvir isso. e o Eduardo, eu já falo pra ele: "Ó, Eduardo, assessoria". Então, tipo assim, não é que eu não gosto de curtir o momento, porque o Eduardo tudo me manda, a gente aprova junto, a gente conversa, troca ideia, né, Du. E ele tá sempre embarcando nos meus sonhos, né. Eu falei assim: "Du, esse ano acho que eu quero uma festa de aviador". É diferente, né, porque você tá vendo aí que a tendência às vezes é algo mais temático, bolo fofo, mundo bita, né. E o Henry gosta desse desenho também, mas eu sempre gosto de trazer alguma coisa que eu acho que tem a cara dele. Então a festa pra mim é o amor e o carinho mesmo, você vê tudo Gente, olha que tudo delícia, olha ligado. que delícia, a gente fica até é o mais leve, principal, né? né. É. Porque o trabalho da gente, a gente se dedica tanto, né? Quem trabalha com festa, é essa dedicação o tempo todo. Eu falo que a gente não vende só um produto, a gente vende nosso tempo, a gente vende nosso almoço com família, a gente vende nosso sono, a gente vende nossa viagem, a gente vende
um domingo de almoço, Dia das Mães, que a gente não almoça com ela. Então, ouvir isso é um pagamento muito grande, porque é uma realização do nosso trabalho, né, na vida de vocês. E É um muito sonho obrigado por saindo do isso, né? papel, né? Muito obrigado por permitir que eu faça parte dessa história, da história do Henry, ver ele crescendo, ver ele evoluindo. Espero que até os 18 a gente mantenha o contrato fechado, tá? Até lá, gente, olha, né? Vamos indo. Bora. Mavi, Muito agora obrigada. você, eu quero saber de você. Quais os seus planos futuros, emocionantes aí que a Rainha do Brigadeiro tem para o futuro aí? Eu acho que os maiores sonhos que a gente tem, assim, hoje, é que se Deus abençoe nós, assim, tem crescido muito hoje. Eu acho que aonde a gente já chegou, eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei hoje, até hoje, né? Mas que Deus abençoe com a loja. Eu acho que a loja física é o maior sonho. A loja, Torceja para isso. a loja física do Projeto, shopping, né? eu Ó, acho já que temos alguém para o estrutura, projeto, tem tudo eu já aqui. posso fazer o coquetel de inauguração, já tá tudo aí. Pensa muito na loja física, eu acho que é um sonho maravilhoso. E ainda, como se não bastasse o projeto da loja física, a gente tem esse sonho, ainda tem que ser um sonho em 2 cidades, né? A gente pensa muito. Hoje a gente tem muitos clientes de Londrina, a gente está crescendo muito para esse ramo lá também, sabe? Então, acho que as 2 lojas, lá e aqui, ia ser assim, ó, o sonho do coração. E com E certeza esse sonho logo, logo vai estar se Deus quiser, concretizado logo, aí. logo. E eu acho que uma das coisas que a gente está se realizando muito já hoje, mas que eu acho que era um sonho, e eu continuo com esse sonho, é atender os famosos. Eu acho que a gente tem muitos artistas que hoje a gente já teve a graça de entregar os nossos doces, de conhecer, mas eu acho que ter aí esses clientes junto conosco, saber que às vezes eles estão passando por aqui por Maringá e tá mandando: Mavi, eu tenho um show na região, eu quero doce, traz para mim, ter esse contato, eu acho que é incrível. Meninas, obrigado. Para mim foi uma experiência fantástica. Esse bate-papo que fluiu de forma tão gostosa, saber um pouquinho mais da Mavi, né, dessa história linda, de como você se profissionalizou para atingir. A gente vê ali só o resultado final, né, e a gente não sabe. E Gi, não tem nem o que dizer, né? Obrigado Ai, eu por que ter aceito o agradeço. convite. Obrigado por permitir que eu faça novamente parte dessa vivência sua, do Henry, dos seus sonhos e mais ainda pelas palavras que você depositou aqui sobre o nosso trabalho. Tá Eu bom? que Gente, agradeço. esse foi mais Obrigada. um podcast do Senhor Criativo. Espero realmente que vocês tenham se identificado tanto com a Gi, tanto você que trabalha aí no ramo de festa, se identifique com a gente. E olha só, a gente tem aqui uma bandeja de brigadeiro e a gente vai encerrar esse podcast aqui comendo o brigadeiro da rainha do brigadeiro. Vamos lá, meninas? Então vamos brindar com brigadeiro aqui, tá? Alcança ali, tá? Alcança. Vai. Então, um brinde com o brigadeiro ao sucesso. Obrigado, meninas. Sucesso aí, ó. Errei.